Vamos à ministração da palavra do Senhor? Glória a Deus. Quero convidar você hoje a abrir a Bíblia comigo em Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. A partir do capítulo 10 e versículo 46 em diante. Então hoje nós vamos meditar na palavra de Deus a partir de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Muito bom, meu amigo. Marcos 10, 46 em diante. Sabe, aqui na igreja eu não programo nada com o louvor, né? Não digo assim, ó, canta esse, porque a palavra... Não, é livre. A gente deixa Deus trabalhar, né? E muito do que vai ser falado nessa noite já foi falado também no momento do louvor. Então, eu tenho certeza que Deus está confirmando aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Glória a Deus. À medida que você localizar a passagem, se não lhe trouxer nenhum incômodo, você não tiver nenhum problema, eu quero convidar você a se colocar de pé para a leitura do texto bíblico. Marcos 10, 46 em diante vai dizer assim: E vieram para Jericó. E saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando-o, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podem vos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Nós temos, nessa noite, uma passagem que fala acerca de um homem cego. Por ser cego, e pela cultura que esse homem estava inserido, ele não podia trabalhar. Então, esse homem, ele dependia de esmolas, da contribuição de outros. Então, esse homem, ele vive do que os outros lhe dão. Número 2, o texto vai dizer que esse homem estava assentado junto do caminho. Tem uma versão que diz assim, ó, à beira do caminho. A gente precisa estar atento nisso aqui, porque à beira do caminho, ou junto do caminho, não é a mesma coisa de estar no caminho. Isso é importante. Porque se eu combino algo contigo e você me liga e diz, pastor, onde é que você está? E eu digo para você, eu estou no caminho, significa que eu não cheguei no destino, mas eu estou progredindo no caminho para chegar. Sim ou não? Junto do caminho, ou à beira do caminho, e o texto ainda enfatiza dizendo que ele está assentado, significa alguém que não tem progressão. Esse homem está parado no caminho. Mais que parado no caminho, ele está de lado, ele está escanteado. Está parado no caminho. Quer dizer que na vida desse homem, nada evolui, nada melhora, nada desenvolve, nada vai para frente. Você entende? Muito bem. O que mais? O texto vai nos mostrar que tudo que esse homem tem é a sua capa. Por quê? Porque a capa, durante o dia, ela era estendida no chão. Então as pessoas vão lançar as esmolas sobre a capa.
No final do dia, ele vai recolher aquilo que estava sobre ela. Só que Israel é muito quente, então, de dia, calor, ele estende a capa. À noite, muito frio. Então, ele pega aquela capa, e aquela capa que de dia foi para recolher esmola, à noite é para ele se cobrir e se proteger do frio. Logo, tudo que esse homem tem é a capa. Ele depende dessa capa. Mas a Bíblia fala mais acerca desse homem. A Bíblia diz que esse homem era cego. Sem visão. Sem direção. Sem saber para onde ir. Sem como projetar o seu próprio caminho. Porque ele não vê. E a Bíblia fala mais sobre esse homem. Jesus encontrou esse homem na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que tinha sido amaldiçoada. Foi amaldiçoada por Josué. A primeira cidade que Josué invade é Jericó. E quando Josué invade Jericó, ele vai lançar uma palavra profética dizendo assim: quem reconstruir essa cidade, quando lançar os alicerces, o filho primogênito morre. E quando estabelecer a porta, o filho menor morre. E isso se cumpriu no livro de Reis. Mas, ainda no livro de Reis, agora no tempo do profeta Eliseu, os homens da cidade de Jericó procuram Eliseu dizendo assim: Eliseu, a terra, a cidade, até que ela é boa, mas ela tem dois problemas. A água é amarga e a terra é estéril. E Eliseu, então, opera a maravilha de Deus naquele lugar. A cidade era tida como uma cidade amaldiçoada. Então, esse homem está parado, sem progressão, sem evoluir, sem visão, dependendo dos outros, numa terra amaldiçoada. A situação dele é crítica, sim ou não? Sim. Aí, esse homem está aí sem expectativa, sem esperança. Mas ele ouviu falar de Jesus. E o que ele ouviu falar de Jesus? Ele ouviu que Jesus cura. Ele ouviu que Jesus transforma. Ele ouviu que Jesus liberta. Ele ouviu que Jesus faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele ouviu que onde Jesus chega não fica do mesmo jeito, mas é transformado. Ele ouviu que Jesus tem poder para fazer o que ninguém mais pode fazer. Que Jesus é Deus. E aí aconteceu algo extraordinário. Nasceu algo no coração deste homem, que é a fé. E por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando esse homem começa a ouvir a palavra de Deus, a fé nasce no coração dele. E a fé é o primeiro passo para uma transformação de vida, para uma mudança de circunstância, para uma mudança de local, para uma mudança, uma transformação total. Pastor, eu não entendi. Você vai entender agora. Deus me deu uma palavra para compartilhar com a igreja, com pessoas que estão com a vida parada, estagnada, sem destino, pensando onde que eu vou chegar, não vejo perspectiva de nada, e o Senhor está falando nessa noite. O primeiro passo da mudança na tua vida se chama fé. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam. Então você não está vendo, mas se tem fé no teu coração, você vai começar a ver. Você ainda não está vivendo, mas se tem fé no teu coração, você pode se preparar para viver o extraordinário de Deus. Olha só, a fé vem de nós ouvirmos a palavra. Então, eu vou liberar nessa noite uma palavra para a tua vida, para que a fé, ela nasça no teu coração e você tenha certeza que Deus vai mudar a tua história. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criar aí, verbo bara, no hebraico, significa criar a partir do nada.
Não tinha nada, mas Deus fez. Não tinha nada, mas Deus criou. Não tinha nada, mas Deus gerou. Se alguém aqui acredita em palavra profética, recebe nessa noite que você pode não ter nada, mas tem um Deus que gera a partir do nada. E esse Deus pode gerar algo novo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está aqui nessa noite com medo. E a palavra de Deus nos diz, lá em Josué, capítulo 1, que o povo está parado. Borocochô. Por quê? Porque Moisés morreu. Aí vem a palavra do Senhor, vai encontrar Josué dizendo, Josué, levanta-te. Meu servo Moisés é morto. Eu farei o meu povo herdar a terra que eu jurei que daria a seus pais. Levanta-te e tu farás este povo herdar a promessa. Então, somente Josué, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Fica firme, Josué, porque eu vou te fazer prosperar. O Senhor está falando com vidas nessa noite. Descansa o teu coração. Fica firme em Deus. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a sua vida. Aleluia! Falar nisso, alguém aqui quer prosperidade? Recebe que tem palavra de prosperidade para a nossa vida nessa noite. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Deus tem bênção para a sua igreja nessa noite, tem prosperidade para a tua vida. Anda firme na presença, porque você vai receber. A palavra de Deus nos fala de um homem que tinha promessa. Quem tem promessa aqui nessa noite, levanta a mão que eu quero ver. Deus chamou um homem com 75 anos, chamava Abrão, falou assim, sai da sua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 75 anos. 24 anos depois, Abrão vai conversar com Deus. Borocochô. O meu descendente será o Damasceno Eliezer, nascido na minha casa. Aí Deus fala com ele, ô Abrão, sai da tenda. Olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Não, Senhor. Assim será a tua descendência. Teu descendente não será o Damasceno Eliezer. O teu descendente, ele vai nascer de ti. 1 ano depois, a promessa se cumpre. 100 anos tem Abrão, mas o filho nasce. Sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Se tem alguém aqui que tem promessa de Deus, joga a tua mão pro alto, porque aí vai. Prepara o culto de ação de graças, porque você vai receber e vai adorar ao rei, porque ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Aleluia! Tem uma mulher na Bíblia que sofre tanto, meu Deus. O nome dela é Ana. Naquele tempo, o marido tinha mais de uma mulher, e esse marido dela tinha Ana e tinha Penina. Aí Penina tinha filhos e Ana não tinha. Aí Penina irritava a Ana. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E Ana ficava triste. Até o dia que Ana tomou uma decisão. Eu vou para a casa de Deus e vou dar queixa na delegacia do céu. Aleluia. Ana dobrou o joelho na casa de Deus e falou assim, ó, vou falar com quem resolve. Ela dobrou o joelho arrebentada. Mas o texto diz que quando ela levantou da oração, ela já estava diferente. Por quê? Porque ela sabia que a oração tinha chegado no trono da graça. E daquele dia,
O Senhor entrou com providência na vida de Ana. Estende a tua mão assim, porque aí vai. Tem providência de Deus para a sua vida, tem providência de Deus para a tua casa, tem providência de Deus na tua história. Fica tranquilo, Deus não se esqueceu de você. O que nós precisamos ter, igreja? Fé. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que a partir desse momento, eu não sei como você entrou, mas a fé é gerada no teu coração. E a fé é o primeiro passo da mudança. É o primeiro passo da transformação. Porque quando nós temos fé, nós vemos o agir sobrenatural de Deus. Esse homem aqui gerou fé, teve fé no coração. Aleluia. E olha, que ele teve fé e ele ainda continuava cego nesse momento. Sim ou não? Mas aqui dentro já tinha mudado. E é isso que a gente precisa entender, que Deus faz. Não começa de fora para dentro. Ele muda aqui. Aí depois ele vai mudar aqui. Então a gente tem que mudar aqui. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, na tua mente, porque tem transformação de Deus para nós. Depois disso, esse homem tem fé. Só que, como é que ele vai resolver o problema dele se ele não enxerga? Ele tem fé em Jesus. Mas como é que ele vai para Jesus se ele não consegue ver? Mas a Bíblia diz, Jesus já tinha falado em Mateus 19, que ele tinha que ir para Jerusalém. Mas Jesus, antes de ir para Jerusalém, decidiu dar uma passada em Jericó. Alguém entendeu? A fé chama a presença de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos ter fé. Eu não posso fazer, mas o Deus que eu creio pode todas as coisas. E porque tenho fé, a presença dele vem. Aí, ele está lá. Oh, aleluia. Ele está à beira do caminho. Glória a Deus. Não enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas nem chamam ele pelo nome. Pastor, mas está escrito, o nome dele era Bartimeu. Não, Bar significa filho. Ele era filho de Timeu. Porque quando uma pessoa tem problema, ela nem é conhecida às vezes pelo nome dela. Ela é conhecida pelo problema, pela luta, pela causa. Vai a mulher que só chora. Vai o homem que dá problema. Vai a mulher que isso. Sim ou não? Mas esse homem, ele está à beira do caminho. Aí ele começa que tem uma movimentação diferente. Ele é cego, mas não é bobo. Ele é cego, mas não é surdo. Ele é cego, mas ele entende, ele discerne o ambiente. E ele começa a perceber, alguma coisa está diferente. Alguma coisa está fora do normal. Ele começa a ouvir e ele começa a perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E alguém vai dizer, Jesus está passando por aqui. Preciso entregar o que Deus me mandou entregar para a igreja. Se alguém acredita em palavra profética, levanta a tua mão. Vidas aqui vão receber uma notícia. Vai chegar uma oportunidade para você. Você tem que estar atento, porque vai chegar aos teus ouvidos. E o Senhor está dizendo, essa oportunidade não vai ficar te esperando para sempre. Ela vai chegar e você vai ter que tomar uma posição. Vou ou fico? Vou ou não vou? Mas o Senhor está dizendo, sou eu que estou gerando essa oportunidade. E mais, Deus me disse assim, ó, tem pessoas que quando a oportunidade chegar vão dizer assim, eu não tenho capacidade. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que isso não é para mim, eu não vou dar conta. Isso é autoestima baixa. O Senhor está dizendo assim, ó, eita Jeová, eu não erro endereço. Se eu vi chegar para você, porque eu te conheço.
conheço a tua estrutura, conheço a tua capacidade, e estou fazendo chegar na tua mão para que você tome posse. E o Senhor me diz mais. Meu Deus, ai Jeová, que vontade de abrir a cabeça do povo, falar, tenho certeza que você entendeu. O Senhor está dizendo mais. Essa oportunidade, ela é o início de uma mudança que Ele vai gerar na tua vida. A partir dessa notícia, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Então você tem que estar atento. O Senhor está falando nessa noite. Fique de ouvidos atentos. Preste atenção, porque vai chegar a notícia. E você tem que estar preparado para não perder a oportunidade. Quem entendeu, agarra a promessa e diz, é para mim, em nome de Jesus. Tá chegando. Tá chegando. Esse homem escuta, aí é Jesus. Ele fala, vou perder a oportunidade não. Perco não. Aí ele começa a dizer assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia? Aí, esse homem não está falando palavras aleatórias. Jesus, filho de Davi, é uma senha. Ele está dizendo assim, eu sei quem o Senhor é. Sabe por quê? Porque esse cego aqui, ele enxerga. Pastor, mas como é que ele é cego e ele enxerga? Ele não tem visão natural, mas ele tem visão espiritual. Enquanto tem gente que está na multidão do lado de Jesus, desperdiçando a oportunidade, perdendo tempo, o cego que está à beira do caminho enxergou mais do que o povo que enxergava e falou, eu é que não perco. Eu não vou perder. Esse homem está vendo, está ouvindo que Jesus está passando e brada. Jesus, filho de Davi. Filho de Davi significa, eu sei quem tu é. Tu és o Messias. Tu és Deus. O Senhor faz maravilhas. O Senhor opera. O Senhor faz o sobrenatural. Tem misericórdia de mim. Aí, a multidão, multidão. E olha como é multidão, gente. O cego está falando com Jesus, sim ou não? O cego não está falando com Jesus? Sim. Ele está gritando Jesus? Sim. O cego está falando com a multidão? Não. Mas a multidão é intrometida, entra no meio da conversa. Aí a multidão diz assim, fica quieto. Oxe, cego barulhento. Aí o cego, tô nem aí para vocês. Eu que não vou perder a oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão diz, quieta, cego. Você tá mandando eu ficar calado? Tô. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão, cala a boca, cego. Aí o cego, vocês não gostaram? Não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso quer dizer? Quanto mais a multidão tenta parar o cego, mais o cego vai para cima. Quanto mais a resistência tenta parar o cego, mais o cego avança. E isso aqui nós temos dificuldade de entender. Porque a gente acha que receber uma promessa de Deus, tudo vai fluir assim, Não vou ter problema. Não vou ter luta. Não. Lembra do povo para entrar na terra prometida? Deus deu a terra? Deu. Mas eles tiveram que guerrear? Sim. E a gente, qual é o nosso problema? Deus fala com a gente no domingo. A vitória é tua. Na segunda-feira, primeiro obstáculo, a gente sabia que estava fácil demais. Não era para mim. Não. O Senhor está falando. A promessa de Deus não é ausência de luta, mas é certeza de vitória. Eu vou repetir que vai que tinha um irmão dormindo nessa hora e ele acordou com seu glória a Deus e aleluia para ele ser abençoado. A promessa de Deus não é ausência de luta, é certeza da vitória. Então, se Deus te prometeu, você não precisa assustar com a luta, porque você pode ter certeza que a vitória já é tua. Então,
Então você tem que ficar firme na posição. Porque o inimigo já levanta derrotado na batalha. Porque o Deus Todo-Poderoso é contigo nessa guerra. E é Ele que vai adiante de você. Ele está bradando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Até o momento que Jesus fez o quê? Parou. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A adoração traz a presença de Deus. Entenda que quando você ora, você não está falando sozinho. A sua oração é um relacionamento com Deus. Quando você busca Deus, você o encontra. Então, esse homem adora, e mesmo tendo uma multidão, Jesus para atender esse homem. Agora, eu quero que você preste atenção comigo. Uma multidão é uma grande quantidade de pessoas, sim ou não? Se eu gritar aqui, e todos vocês gritarem juntos, qual voz será mais fácil de ser ouvida? A minha ou a de todos vocês? Não, sem microfone. Sem microfone. Mas na minha voz contra a de vocês, que voz que ganha? A de vocês. Aí eu pergunto a vocês, como é que Jesus, cercado de uma multidão, conseguiu ouvir a voz de um homem que estava à beira do caminho? Porque o segredo não está na nossa força, nem na nossa capacidade. O que Deus quer de nós é disposição. É isso que Ele está procurando. Quando Ele vê a nossa disposição, Ele fala: alguém tem um vaso ali que está preparado para receber. É a disposição que faz a diferença. E às vezes a gente paralisa porque a gente diz: eu sou pequeno, eu sou frágil, eu não dou conta. Não é sobre você, é sobre quanto você se entrega na presença. Você entende isso? Quanto você se entrega, é o que Deus está olhando e falando. É a atitude que eu queria. Jesus para e fala assim, ó, chama o cego. Ah, Jeová. Jesus falou para a multidão, chama o cego. A multidão, ah não, tem gente dormindo, eu vou pregar só para a irmã Vera. Vou pregar para a irmã Vera. A multidão disse assim para o cego, ó, não é para você. Mas Jesus foi falar para a multidão, chama o cego. Quem disse assim, ó, você não vai receber. Foi a mesma boca que teve que dizer assim, ó, ele está te chamando. Aí, alguém está entendendo? Fica tranquilo. Porque, ai, Jeová, me dá graça para o povo entender. A mesma multidão que tenta te paralisar é a multidão que vai ver o agir de Deus na tua vida. A mesma boca que diz, tu não vai, é a mesma boca que vai dizer, Deus é com ela, Deus é com ele. A mesma língua que fala, não vai conseguir, é a mesma língua que diz, não é que conseguiu? Então fica tranquilo. Por quê? Porque multidão parece oposição, mas na verdade multidão é instrumento de Deus na nossa vida. Porque a multidão promove a nossa fé e informa a nossa vitória. Fica tranquilo, fica tranquilo. Talvez você está aqui, você está passando por perseguição. Fica tranquilo. Esse que te persegue, essa que te persegue, vai ser a língua que vai falar assim, ó, chegou seu tempo, chegou sua hora, chegou a tua vitória, chegou a tua promoção, chegou a tua alegria. Fica tranquilo. Por isso a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Ó, você tem que estar ligado aqui, ó. No trono da graça.
Porque, como diz um outro pregador, crente é igual omelete. Quanto mais bate, mais ele cresce. E é Deus te forjando, te capacitando para a vitória. Aí Jesus disse, vem. O que é lindo é que o texto diz que o cego, Jesus disse vem, sim ou não? Jesus disse o quê? O cego ainda estava cego, sim ou não? Mas o texto diz que ele lançou de si a sua capa. A Jaciara entendeu. Entendeu? Tudo que o homem tinha era o quê? A capa. Quando Jesus chamou, ele pegou a capa e falou assim, ó, não preciso mais. Por que ele jogou a capa fora? Ele ainda estava cego, mas jogou a capa fora. Porque quando Jesus chama, vai ter transformação, vai ter mudança, vai ter renovo, vai ter mudança. Não vou mais precisar disso. Tudo que eu tinha era um pedaço de pano. Ele diz, agora eu não preciso mais de um pedaço de pano, porque o autor do universo está me chamando. E quem tem um encontro com Jesus, não fica do mesmo jeito. É transformação. Jesus fala, vem, ele larga tudo e vai. Não quer mais saber de esmola, não quer mais saber de capa. Ah, mas como é que vai ser no frio? Não, meu filho, Jesus me chamou. Quem chama é fiel para cuidar de todas as minhas necessidades. Ó, isso aqui veio do céu agora. Sabe qual é a maior doideira que a gente faz? Na hora da crise na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa em abrir mão é de estar com Deus. Apertou. Primeira coisa que você fala, ó, tô entregando o que eu fazia na casa de Deus. Porque agora eu tô em crise. Não é assim que a gente faz? Primeira luta que vem, ó, igreja, eu... Só que isso é o pior erro que a gente comete. Por quê? Porque o Jesus que chama é o Jesus que conhece todas as nossas necessidades. Então, o Jesus que chamou, ele sabe desse boleto que está vencendo, viu? O Jesus que chamou, ele sabe que você precisa amanhã, tá? O Jesus que chamou, ele sabe onde você vai amanhã. O Jesus que chamou, ele sabe o que você vai precisar mês que vem. E ele é o dono da provisão. Tudo que a gente precisa já está nele. Com ele, ele libera no momento que a gente precisa. Quer ver só? Você está pensando que é jargão de pregador? Quem aqui já experimentou a provisão de Deus na sua vida? Deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Provisão. Ele sabe o tempo, ele sabe a hora, ele sabe o que você precisa. Ele é dono de tudo. Irmãos, na hora da crise não é correr de Deus, é correr para Deus. Porque ele é quem cuida de nós. Quem está entendendo, diga amém. Chamou. Aí, Jesus faz uma pergunta para esse homem e vai dizer assim, ó, que queres que eu te faça? Pastor, não tem lógica essa pergunta, não. O homem é cego. O homem está chamando Jesus. Jesus chama ele. Vem. É claro que Jesus está vendo como é cego. Como é que Jesus pergunta o que queres que eu te faça? Se eu te falar que a vida não é tão óbvia assim. Vou só te dar um exemplo. Você já arrumou emprego para alguém? Quem já arrumou emprego para alguém aí? Levanta a mão. Desses que já arrumaram emprego para alguém, alguma dessas pessoas que você já arrumou emprego, depois você se arrependeu? Você está vendo como a vida não é óbvia? Você olha para a pessoa e fala, nossa, ela está precisando, eu vou ajudar. Depois você fala, por que eu ajudei? Não honrou aquilo que nós conseguimos. A vida não é óbvia. Porque para você era uma necessidade, para ela, talvez ela achava que não. Outra coisa, esse homem disse assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia? O que é misericórdia?
Sentiu o quê? Compaixão. É sentir a dor do outro. Esse homem falou para Jesus o quê, gente? Sente a minha dor. Então Jesus sentiu. Jesus viu que ele era cego? Sim. Mas Jesus também sentiu a rejeição. Porque ele era cego, ele era rejeitado. Jesus também sentiu a humilhação que aquele homem passava. Jesus também sentiu a necessidade que aquele homem vivia. Então Jesus fala, de tudo isso, o que você quer que eu faça? Qual é a providência que você quer que eu entre na tua vida? Irmãos, um dos maiores erros nossos é não saber pedir. Se hoje Deus te desse, vamos falar assim, essa linguagem hoje já está desatualizada, né? Mas você vai entender. Se Deus hoje te desse um cheque em branco, dissesse assim, ó, o que você quiser, eu assino. Você ia saber pedir? Ele fizesse igual ele fez com Salomão. Ele apareceu para Salomão e falou, Salomão, só pedir. O que você quiser, eu faço. Você ia pedir certo? Igual Salomão pediu? Salomão pediu tão certo. Gente, Salomão, ele assume o trono. Tinha gente que não gostava dele. Ele estava correndo risco de golpe, de ser morto por causa do trono. Ele podia ter falado assim, eu quero que todos os meus inimigos morram. Pronto, agora eu estou garantido no reino. Né? Ele podia ter pedido o quê? Riqueza, que enche os olhos do homem. Dinheiro, aleluia. Não, o que ele falou? Eu peço o quê? Sabedoria. Para entrar e sair diante deste teu grande povo. Olha a humildade de Salomão. E por causa do pedido certo, Deus falou, por que você me pediu isso, Salomão? Eu vou te dar isso. Mas também vou te dar honra, também vou te dar riqueza, também vou te dar vitória sobre seus adversários. Irmão, nunca antes na história de Israel foi tão próspero como nos dias de Salomão. Por quê? Porque um homem que soube pedir. Você sabe pedir? Epístola de Tiago. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastar com vossos próprios deleites. Senhor, eu quero um carro importado. Para quê? Para colocar o braço para fora, tocar música bem alta e mostrar que eu tenho condição. Né? Senhor, eu quero uma bolsa Louis Vuitton. Por quê? Para esfregar na cara das inimigas. Deus não gasta com isso não, gente. Olha a senha, pede sabedoria. Porque você vai saber ir no coração de Deus. Vai pedir o que é certo. E Deus vai te dar a vitória. Jesus fala, eu vi suas lutas, o que você quer que eu te faça? E esse homem, ele faz um pedido extraordinário. Ele fala assim, eu quero ver. Por quê? Se eu ver, eu posso trabalhar. Se eu ver, eu posso entrar no templo, porque como ele tinha uma deficiência, ele era impedido de entrar no templo. Se eu ver, eu posso entrar no templo e posso adorar. Se eu ver, a minha dignidade é restabelecida. Meu Deus. E olha o que Jesus respondeu. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Tem alguns que Jesus disse assim, seja feito conforme a tua. Não. Jesus disse assim, seja feito conforme a tua fé, para alguns. Se Jesus fizer na tua vida conforme a tua fé, o que acontece? Acontece ou não acontece? Conforme a tua fé. Jesus fala assim, o que você quer na tua vida? Eu quero isso, Jesus, conforme a tua fé. Gera ou não gera? Aparece ou não aparece? É isso que eu estou perguntando. Você tem fé? Tem fé? Agora, olha, gente. Jesus disse assim, vai. Seja feito conforme a tua.
Ele tinha recebido, ele tinha fé porque ele clamou, ele foi curado. E Jesus tinha falado o que para ele? Vai. Jesus tinha falado o que para ele? Jesus tinha falado o que para ele? Então, depois da bênção, ele podia falar assim, ó, obrigado, Jesus! Só que o texto disse que logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse homem aqui, ele falou assim, ó, peguei minha bênção e tô indo embora. Esse homem falou assim, ó, eu tô com o autor do universo, para onde que eu vou que seja melhor do que na presença dele? Eu vou andar com ele. Eu vou andar com ele. Eu vou ficar junto dele. Nosso Deus quer relacionamento. Ele quer te abençoar? Quer. E ele vai te abençoar em nome de Jesus. Mas como é que está o seu relacionamento com ele? Sabe? É isso que é precioso. É isso que é precioso. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé.